Olá, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é segunda-feira, está começando a semana. Peço que todas tenham uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, uma semana recheada de bênção, de paz, de saúde, de cura. Que Deus abençoe cada um de vocês, minhas amadas irmãs. Cada um de vocês esteja na presença do nosso Deus. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João, 1 João, e o verso 5, capítulo 5 e o verso 1, que diz assim: a mim e a você, minhas amadas irmãs, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que não ama ao que gerou, também ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Isto conhecemos, que amamos os filhos de Deus, quando amemos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aleluia. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala no livro de 1 João, de quem é nascido de Deus, de quem é de Deus e de quem não é. Fala do amor, do nascimento. Louvado seja Deus. Que Deus aqui deu seu Filho, aleluia, Jesus Cristo, para vir ao mundo para salvar e para libertar, minhas amadas irmãs. E a palavra de Deus diz: a fé em Jesus, as suas consequências. Então a nossa fé, ela tem que estar cada dia mais no nosso coração, crendo no Filho de Deus, crendo na palavra, porque a palavra, aleluia, a palavra ela é viva, a palavra ela é verdadeira, aleluia. E eu e você temos que crer na palavra, acreditar na santa palavra, porque a palavra, minhas amadas irmãs, ela é o próprio Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que é dele é nascido. Então, quando eu amo Deus, eu amo o Filho. Então, eu tenho que amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quem gerou foi Deus. Deus que gerou Jesus. E daí por diante, minhas amadas irmãs. Então, a palavra, ela é a pura verdade. A palavra, ela é a verdade que nos dá a segurança no nosso coração. Aleluia. O que gerou também ama o que dele é nascido. Isto conhecemos, que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, os mandamentos de Deus, ele não é peso para o ser humano. Ele não é aquele peso, porque a palavra de Deus, aleluia, a palavra ela é viva. Então, os mandamentos de Deus, que Deus quer que eu e você façamos, minhas amadas irmãs, é crer na palavra, é confiar em Jesus Cristo, é crer que Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os mandamentos de Deus, aqui a palavra diz, eles não são pesados, eles são leves, porque ele já levou nosso fardo, ele já levou nossa ansiedade, aleluia. Ele tudo cravou na cruz do Calvário, minhas amadas irmãs.
Então Deus, aleluia, Ele é o nosso Pai. Ele é a vida verdadeira na minha vida e na tua vida. Aleluia. Quem é que vence o mundo? São aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando eu boto no meu coração, leio a palavra, eu acredito na santa palavra, que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é aquele que veio por água, aleluia, e sangue. Este é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E é o Espírito que certifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que certificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Os 3 são os que certificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Estes 3 versículos, aleluia, meu coração fica alegre. Por quê? Porque o Pai, quem é o Pai? O Pai é Deus. Aleluia. A palavra é a santa palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Aleluia. Estes são 3, são um só. Os 3 são os que certificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então, a água, o batismo da água. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e a gente se batiza, passa pelas águas. Aleluia. E o Espírito Santo, que habita na minha vida, na sua vida, na minha casa e na tua casa. E o sangue que Jesus derramou na cruz, para o quê? Para nos salvar e para nos libertar. O sangue puro, o sangue santo, o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. E o sangue, este certifica que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho que é em Deus. Quem em Deus não crê é mentiroso. Então, eu e você, nós temos que crer em Deus. Crer no Pai, crer no Filho e crer no Espírito Santo. Porque Ele é o Deus de vida, é o Deus de cura, é o Deus de libertação, minhas amadas irmãs. Só Ele tem o poder de chegar nas nossas vidas, de nos curar, de nos libertar, de nos dar vida e vida em abundância. Amém, minhas amadas irmãs, que o Espírito Santo, a água é o batismo, e o sangue santo, o sangue puro, o sangue carmesim de Jesus, o sangue que nos purifica, minhas amadas irmãs, de todo o pecado. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e vamos ler mais a palavra, botar mais a palavra em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, de alegria, de vitória e de saúde, em nome de Jesus.